Hello, da série Meus Filhos, Alegria que se completa. E o texto é Entender a história ou predizer o futuro? Mamãe, disse Rafael, cabisbaixo, ao acordar. Eu tive um pesadelo. Micael prontamente quis encorajá-lo. Não se preocupe, é normal ter pesadelos. Eu já tive. Não precisa ter medo. Logo que a gente acorda, a gente vê que nada daquilo era real. Eu escutava interessada, perguntei. E como foi seu pesadelo, Rafa? Bom, eu estava no futuro. E era o futuro. Sei, dizia eu, já aflita para conhecer o resto da história ou toda ela. E o que aconteceu no seu futuro? Hum, Bem, eu não me lembro, disse ele. Ah, tudo bem, Rafa. Agora que você acordou, você viu que não está no futuro. Estamos todos aqui no hoje, disse eu, meio frustrada. Ele foi brincar, satisfeito, e não tocou mais no assunto, mas eu voltei no tempo e vivi aquela emoção do terror noturno. Pesadelos e mortes a gente experimenta o tempo todo e a vida inteira. Cada dia que se vive é um dia a menos para viver. Envelhecer não é mistério, é privilégio para quem sabe viver. Quem nunca ouviu um não na vida, ou vários, ou muitos, ou a vida toda? Quem nunca bateu em tantas portas, entregou currículos, fez entrevistas, testes, provas sem resposta? Quem nunca esperou aquele telefonema para aquele emprego, para aquela promoção, para a reconciliação, para o encontro, para o reencontro? São tantos os nãos na nossa vida, desde que a gente sai do colo, desde que a gente desmama. Talvez seja por isso que muitos sequer se desgrudaram da mãe ou do pai, colados, dependentes, medrosos, confusos, projetados, introjetados, sublimados, suprimidos, represados, incompreendidos, eles dizem. Incompreensíveis, quem sabe? Às vezes eu penso que eu escolhi o curso errado. Eu podia ter feito letras, psicologia ou até mesmo administração de empresa. Olha para mim, quando eu estiver usando óculos, eu tenho cara de professora do interior mesmo, risos salpicados de giz. Às vezes, eu não entendo por que, naquele último dia de inscrição para o vestibular, eu fui escolher logo comunicação social. Talvez eu quisesse dar continuidade a uma carreira brilhante que o meu pai interrompeu, porque descobriu uma outra vocação. Mas o que eu tinha a ver com isso? A carreira dele era dele. E a minha vocação é a minha. Talvez eu estivesse me projetando nele. Talvez eu quisesse ser como ele. Talvez a razão da minha vida não fosse eu mesma, e sim ele, meu pai. Devoção, adoração, reverência. Mas eu estava bastante confusa nos meus 18 anos de idade, sem ninguém para me dar uma ideia. Pura timidez. Eu era tão terrivelmente tímida e complexada que eu mesma impedia que as pessoas chegassem perto. Então eu optei pelo jornalismo, fiz a tal faculdade, mas nunca trabalhei com isso. Lembro-me bem daquela emoção nada bem-vinda. 4 dias no hospital, diagnóstico, angústia. A angústia de se chegar ao final de um curso e não saber o que fazer depois. Muito comum isso. Angústia
de não conseguir ser o que queria ser. Para que predizer o futuro? Para viver sem sonhar, sem ter desejos e tentar desesperadamente consertar o que eu não gostei de saber que vai acontecer comigo sem poder refazer? Afinal, o futuro já estaria claramente instituído e sacramentado, como leis que não se revogam. Isso seria viver a não vida, sentir a morte respirando junto, proclamando um final não tão feliz assim. Falando em morte, Micael surpreendeu-se com um telefonema do amigo e vizinho há poucos dias atrás. Suas palavras na secretária eletrônica traziam um tom grave e pesado na voz. Micael, hoje eu não vou poder sair lá fora para brincar. Minha mãe vai morrer hoje ou amanhã e eu tenho que ficar aqui em casa. Micael atendeu ao telefone, meio na dúvida. Logo me passou a ligação, perguntei ao menino o que estava acontecendo e ele respondeu: Minha mãe teve um derrame cerebral, está em coma e vai morrer amanhã. Meu coração moveu-se de compaixão por aquele menino de 10 anos de idade, prestes a experimentar sua primeira morte. Adam, meu filho, ninguém morre com data marcada. Sua mãe não vai morrer amanhã. Se ela estiver lutando contra os agentes operadores da morte, talvez não seja amanhã. Eu não tinha muitas outras palavras para dizer naquele instante. Por que será que a gente gravita em torno dessa tão indesfrutável entidade? Como um ser poderoso, soberano, tirano, déspota, implacável e nós, míseros escravos, rendidos, submissos, resignados, conformados, a cultuássemos em profunda e total reverência. A vida gira em torno da morte. Suspensão. Suspendem-se os planos, abortam-se os sonhos, desmarcam-se os encontros, guardam-se os brinquedos, deletam-se os jogos, substituem-se as canções, proibições. Proibido sorrir, proibido brincar, proibido cantar, proibido falar alto, proibido contar piadas, proibido dar gargalhadas, proibido ser feliz, proibido viver, porque a morte é dona do lugar. Outra história. Como entender a lágrima que não deixa de rolar, sangue que não quer estancar, dor que não para de apertar, tempo que não vai parar de correr, escorrega, resvala, cai, esvai-se, perde-se. Luto, vestido novo de cor própria, brinquedo estranho, até a criança perde-se de si mesma e encontra o vazio que povoa sua mente, abraça a desolação, sorri para a solidão, aperta forte da saudade as mãos e descansa nos braços desse pavor que é o não saber por que teve que assim acontecer. Melancolia, depressão. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde? Onde está o teu triunfo? A sua vitória está onde eu me vendi a esses cruéis algozes que me arremataram a baixo custo, onde eu aqueci diante do espelho que me mostrou a face distorcida de mim e eu resignada acreditei
Quem vai me querer se eu sou assim? Censura picante, perfurante, que incessantemente mascara as minhas inseguranças. A sua vitória está onde eu me tranquei e, junto comigo, esmagando a flor, impedi o melhor da minha floração, que ela brotasse, que a colheita me vingasse, sim, onde eu me distanciei da vida que insistia em me saudar quando despertasse a cada manhã, como o renovo da misericórdia divina. Cansada de tanta busca, ao nada me debrucei acabrunhada. Que ferrão é esse, ó morte? Que ferrão é esse que me magoa, que me maltrata, me consome, me amarga, me faz plantear a saudade de uma fantasia não vivida, de uma ilusão inesquecida, do desejo inquestionado, pecado, 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 coisas da vida que a morte rouba, tensa e formal, punição, morte da razão, morte da paixão, morte da emoção, morte da vida, feroz, audaz, veloz, capaz, invariavelmente mordaz. Entender a história ou predizer o futuro? Entender que a minha história sou eu, que eu sou a razão dela existir. Entender que o real do meu futuro é aquele sonho bom que eu realizo acordada, sem sobressalto, sem gritos, sem tormento, mesmo que meu coração de luto chore. Perder para a morte não é mais doloroso que permitir que os nãos da vida sejam os que minam, drenam, ressecam, roubam e matam a própria vida. De Eloís Barreira, também chamada de Purple Angel, escrito por mim em novembro de 2005. 5 dias depois daquele telefonema, a mãe de Aaron faleceu e ele não saiu lá fora para brincar como costumava fazer por um longo tempo.